Hoje a gente vai explorar um dos assuntos talvez mais questionados pela humanidade há tempos. Qual é o motivo do sofrimento humano? Para que é que nós estamos aqui nessa terra e passamos por dores, tristezas, perdas e coisas do tipo? Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana, continuamos a ler a porção de Kitissá. Vamos focar nos parágrafos de 24 a 25 do Zohar. Estamos já no segundo ano da leitura. O Zohar pergunta para nós por que nós temos sofrimento nesse mundo e tenta explicar isso do ponto de vista cabalístico. Bom, a gente já falou no vídeo do início dessa semana que o sofrimento ele representa o aspecto de exílio, de você estar na diáspora. Quando nós estamos na Terra Prometida, na Terra de Israel, a gente tem nada de sofrimento ou pouco de sofrimento, né? Então, essa é a primeira coisa a saber. A Kabbalah acredita piamente que é possível você chegar num nível de vida onde você tem pouco ou nada de sofrimento, tá? Quando que você faz isso? Quando você chegou num certo nível espiritual, chamado Terra de Israel, você chegou no Jardim do Éden, você está vivendo de uma vida mais fácil. Então, essa é a primeira coisa a saber, que eu posso mirar, né, nesse objetivo e que nem todo mundo, então, vai estar sofrendo grandemente na vida. Aliás, esse é o objetivo, ok? Se você está sofrendo muito, é porque alguma coisa ainda não foi feita, alguma coisa ainda está errada, ainda tem trabalho para fazer. Bom, agora, se você chegou nesse nível, maravilha, tudo bem, seus sofrimentos são minimizados, você tem uma consciência diferente, é outro nível. Para a maioria das pessoas, né, tem o sofrimento. Ok, para quê? Justamente para fazer você chegar nesse nível. A Bíblia deixa muito claro que a gente só passa pelo processo de exílio e de diáspora para depois poder retornar a casa. E existem várias metáforas que o Zohar conta para falar disso para nós, né, para a gente entender. É a mesma coisa, diz o Zohar, do que quando você faz uma viagem, né? Vamos supor que você faça uma viagem bem legal. Você vai para um país que você adora, você passa lá um tempo bem bacana, realmente divertido. Não importa, por mais legal que seja a viagem, por mais que você se divirta, sempre a sensação de voltar para casa é boa. Essa é uma das parábolas que o Zohar dá, né? Você pode ter se divertido muito, ter tido assim, momentos muito, muito agradáveis, mas voltar para casa sempre é muito gostoso, porque você se sente bem. Essa é a ideia. Ir para fora, né, no exílio, na diáspora, você pode até passar pelo processo ali e ser... Uma das parábolas que eu acho interessante que o Zohar dá é o seguinte: as dores que nós temos, os sofrimentos que nós temos, são como o de uma mulher que está dando à luz, tá? Que é o ideal na vida? Que a gente seja como a grávida. A maioria do tempo, durante os 9 meses de gravidez, a gente vive o quê? Alegria, felicidade, né? A mãe se sente conectada com o bebê, ela se sente feliz de ver aquela criatura nascendo dentro dela e tal. Mas, eventualmente, ela sabe que vai ter a dor do parto, tá? A dor do parto varia de pessoa para pessoa, o Zohar fala que é exatamente assim na humanidade, depende do nível de consciência, da sensibilidade à dor. Existem casos de mulheres que dão à luz praticamente sem dor nenhuma, né? Por exemplo, índias, não sei se vocês já viram isso, as índias, né, moram no meio da aldeia, a gente sabe, sem hospital. Para elas a coisa do parto é muito, muito tranquila, elas simplesmente quando está na hora de dar à luz, elas se agacham, expelem o bebê e seguem a vida normal, né? Continuam andando praticamente normal, elas não ficam de repouso, não tem anestesia, não tem nada disso. Bom, para nós, na sociedade mais moderna, tem mulheres que passam por um processo de anestesia e mesmo assim passam por um incômodo, né? As contrações, a dor, a força que ela tem que fazer para o bebê sair. E o Zohar diz que é exatamente assim os sofrimentos da nossa vida, né? A gente passa por essas dores, mas no fim isso produz algo de bom, produz um bebê. O que é esse bebê, né? Cada um sabe. Então, em geral, a gente pode falar assim, que produz uma resiliência espiritual, uma força espiritual. Na verdade, o Zohar diz que produz imortalidade. O que significa isso? Quando a mãe dá à luz a um filho, se você parar para pensar, ela está sendo imortal de certo modo, porque ela passou seus genes adiante.
É um jeito de ela continuar viva através dos filhos, ou do filho. E espiritualmente o Zohar diz que é a mesma coisa que acontece. Tá? Quando você passa por um sofrimento, por uma dor, a sua alma ela está deixando uma energia por estar lidando com aquela dor. E essa energia faz com que aquela alma ganhe força, ganhe de imortalidade. Você está fortalecendo a alma, em outros termos. Então você está fazendo com que sua alma tenha mais resistência à próxima dor que vai vir, ao próximo sofrimento, nas próximas vidas, que ela consiga lidar melhor com os processos. Ou seja, grosso modo você está fazendo um processo de desenvolvimento espiritual. Até que um dia você chega naquele primeiro nível que a gente falou. Os sofrimentos já não são tão grandes, a sua vida já não é tão sofrida, porque você chegou num certo nível onde o sofrimento é encarado de outro modo, você sabe viver com mais alegria do que com dor, né? Você chegou num estado de consciência realmente transformador. Então, esse é o propósito do exílio, esse é o propósito da diáspora, esse é o propósito do sofrimento e da dor. Um bom dia a todos e tudo de bom.